Com a palavra a professora Neuza Maria. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer as palavras do Caruso e dizer que o trabalho que vai ser apresentado aqui, na verdade, ele foi compartilhado por um grupo da diretoria técnica do Senai, que estudava o assunto da aprendizagem industrial, e, posteriormente, um trabalho muito interativo com o Departamento Nacional, em que nós trabalhamos realmente de uma forma que todos colaboraram, e esse trabalho, então, que vai ser agora apresentado, é fruto de várias pessoas, do trabalho de várias pessoas, para que chegasse a esse ponto. Para começar, eu gostaria de retomar alguns pontos que foram colocados. Então, com a mudança da legislação, principalmente com a emissão da Lei 10.097, nós passamos a ter várias dúvidas em relação a como vai ser calculada a cota, ou seja, o número de aprendizes que as empresas deverão empregar. E começou a acontecer várias diretorias regionais de trabalho fazer o cálculo em cima do total de empregados de uma empresa ou de um estabelecimento, só retirando os funcionários que tivessem nível técnico ou nível superior. Então, as cotas que foram determinadas eram muito elevadas, causando tanto reação das empresas como do próprio Senai em relação à oferta de vagas suficientes a atender essa cota. O que aconteceu, então, é que começou a se questionar mais do que simplesmente esse problema. Até que ponto a forma de cálculo que estava sendo usada era favorável para o aprendiz, para o mercado de trabalho e para a sociedade em geral. Então, a discussão era muito maior que simplesmente os problemas que vinham causando. E a partir daí, o Senai passou a pensar isso como uma forma de trazer a sua contribuição a partir dos 60 anos que tem experiência na realização da aprendizagem e mesmo, um doutor assim falou, em relação ao cálculo de cota de aprendizes. Para iniciar então, esse trabalho, nós voltamos à legislação e vamos ver o que a legislação fala em termos da aprendizagem, do conceito de aprendizagem e do cálculo de cota. Então, a Lei Federal 10.097, no seu artigo 428, diz que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial em que o empregador se compromete a assegurar a maior de 14 e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica. Esse aspecto é importante, formação técnico-profissional metódica. E no seu parágrafo 4, que a formação técnico-profissional a que se refere o capítulo desse artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Em relação à cota, a mesma Lei 10.097, no seu artigo 429, prevê que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e a 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional, que nós estamos relacionando ao conceito anterior de formação técnico-profissional metódica. Ainda em relação ao cálculo de cota, como a Marilda já ressaltou, a Instrução Normativa 26, ela determina que o cálculo da quantidade de aprendizes a serem contratados terá por base um número total de empregados em todas as funções existentes no estabelecimento que demandem formação profissional, excluindo-se aquelas que exijam habilitação profissional de nível técnico ou superior. A partir dessa instrução, ficou claro que deveria excluir os técnicos e os profissionais de nível superior. Mas ficou a dúvida, o que incluir? O que deve ser incluído no cálculo da cota? E para essa resposta do que incluir, ela é fundamental em relação ao compromisso que nós vamos ter em relação ao jovem e a real oportunidade que vai ser dada para ele no mercado de trabalho. Então, já que está subjacente a isso, o conceito que se tem de aprendiz e de aprendizagem, nós vamos começar por aí, por esse conceito,
e a sua abrangência, o estudo. O conceito de aprendizagem que nós vamos adotar nesse estudo é que é uma formação que visa preparar o aprendiz para atuar no mercado de trabalho de modo geral. Ou seja, quando se faz aprendizagem, não se pensa só num posto de trabalho ou numa empresa. Deve-se dar uma formação geral para que o aprendiz ele consiga ingressar como uma pessoa, como autônomo, trabalhando por conta própria, ou possa vir a ingressar em qualquer empresa onde ele vai atender às condições específicas e particulares, as técnicas de produção daquela empresa. Mas ele é formado de modo geral, para atuar no mercado de trabalho de modo geral. E uma outra concepção que está por trás do conceito de aprendizagem é que é uma formação destinada a preparar o aprendiz para o ingresso em uma área de atividade, proporcionando as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais relativas a uma ocupação ou a um conjunto de ocupações. Caracteriza assim como uma formação inicial. A partir dessa formação inicial, durante toda a vida do trabalhador, ele vai se aperfeiçoar, se especializar, complementar seus conhecimentos, atualizar-se, mas tudo a partir de uma formação básica, profissional, sólida, que é dada pela aprendizagem. A partir daí, nós chegamos ao conceito do que seria aprendizagem. A aprendizagem, alicerçada numa sólida educação geral, precisa formar profissionais capazes de realizar operações complexas e variadas, dominando conhecimentos tecnológicos de sua área de atuação. Ainda, deve promover o desenvolvimento de atitudes pessoais, no sentido de incentivar a iniciativa, a capacidade de julgamento, para planejar e para avaliar o próprio trabalho, a disposição para trabalhar em equipe, além da criatividade para enfrentar novas situações e solucionar problemas. Esse é o conceito de aprendizagem. Mas ele não pode ser considerado de maneira isolada. Precisa-se ter uma base que seria a ocupação. Quais as ocupações, qual a ocupação que nós vamos trabalhar para a definição de cota? E a partir daí, nós adotamos uma concepção do projeto CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações. Essa concepção se baseia no fato de que hoje o conceito de ocupação ele se alargou. Então, ao invés de se colocar a lupa de observação sobre os postos de trabalho, agregando por similaridade de tarefas, a CBO 2000 amplia o campo de observação, privilegiando a amplitude dos empregos e sua complexidade. Campo esse que será objeto de mobilidade dos trabalhadores em detrimento dos detalhes da tarefa do posto. Então, ao invés de se falar em torneiro e em retificador, nós vamos falar em mecânico de usinagem, que trabalha com uma variedade de máquinas e até mesmo máquinas controladas por controle numérico. Então, alarga esse conceito de ocupação para o conceito de campo profissional, que seria identificado por processos, funções e ramos de atividade e que será denominado de família ocupacional. Então, a base que nós trabalhamos nessa definição de cotas é a família ocupacional. Então, se nós formos integrar os dois conceitos que foram até agora definidos, de aprendizagem e de ocupação, nós vamos chegar ao conceito de família ocupacional sujeita à aprendizagem metódica. Que seria que a família ocupacional qualificada sujeita à aprendizagem metódica pressupõe a execução de atividades complexas e variadas, aprendidas com base na educação básica, em formação profissional de longa duração ou em experiências de trabalho e que exigem do trabalhador a aplicação de conhecimentos tecnológicos e a mobilização de competências pessoais, num contexto de autonomia parcial ou mesmo total em relação à supervisão de trabalho. Então, nós temos agora uma definição do que nós teremos desse conceito, que seria a família ocupacional, que seria objeto de aprendizagem. Agora, nós teríamos que encontrar, na realidade, variáveis observáveis que pudessem servir de base para a definição da forma de cálculo de cota. Essas variáveis teriam que traduzir o conceito de família ocupacional qualificada sujeita à aprendizagem metódica.
ela deveria considerar que a CBO é o documento do governo federal para a configuração das ocupações no mercado de trabalho. Ela serve de base para todas as estatísticas oficiais. Deveria levar em conta também que a demanda de aprendizes será identificada por atividade econômica em cada município a partir dos dados oficiais do governo federal, tais como o RAIS-CAGED. Isso está explícito no artigo 10 da Instrução Normativa 26 do Ministério do Trabalho. E, finalmente, fossem passíveis de atualização permanente. Por isso que a CBO ela foi considerada como a base-chave da nossa proposta. Por quê? Porque, através da CBO, nós chegamos à raiz da CAGED. A perspectiva do Ministério do Trabalho é que toda a coleta de dados junto às empresas para correspondentes à raiz CAGED, ela seja feita por família ocupacional. Então, nós temos uma possibilidade de constantemente ter a cota definida para cada estabelecimento em todo o território nacional, para todos os setores de atividade econômica, a partir dos conceitos de família ocupacional da CBO. E, fosse uma de atualização permanente, também a CBO é uma boa referência, porque os perfis profissionais vão ser atualizados constantemente pelo Ministério do Trabalho. Isso está no contexto do projeto CBO. Então, nós teríamos uma oportunidade de atualizar constantemente a relação de famílias que seriam sujeitas à aprendizagem e, inclusive, agregar novas famílias que surjam no mercado de trabalho. Então, nós passamos o foco principal para analisar o que na CBO poderia identificar o que seriam essas famílias ocupacionais sujeitas à aprendizagem metódica. E no questionário que foi aplicado na reunião de validação, que como o professor Caruso falou, colocava não só trabalhadores, especialistas que atuam no mercado de trabalho, mas também representantes de sindicatos patronais de trabalhadores, empresários e várias associações que eram ligadas àquela família ocupacional, o questionário trazia algumas perguntas que eram chaves. Então, uma delas dizia o seguinte: a primeira pergunta do questionário era: para exercer as atividades como titular dessa família exige escolaridade nenhuma, até quarta série do primeiro grau com ensino fundamental, quarta a sétima série do primeiro grau com ensino fundamental, primeiro grau concluído, ensino fundamental concluído, segundo grau ensino médio incompleto, completo, terceiro grau o ensino superior incompleto e completo. Essas alternativas que apareciam no questionário aplicado. Uma segunda que nós elegemos era a experiência profissional, que as opções no questionário eram nenhuma, menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos, de 4 a 5 anos e mais de 5 anos. A terceira era em relação à educação profissional. Então, se para aquela família exigia-se nenhum curso básico de até 200 horas, curso básico de 200 a 400 horas, curso básico de mais de 400 horas, curso técnico em ensino médio e segundo grau ou tecnólogo. E, finalmente, nós recorremos a uma segunda pergunta do questionário que falava sobre o grau de autonomia no trabalho. Trabalha com supervisão permanente, trabalha com supervisão ocasional, trabalha sem supervisão. Essa escolha das quatro variáveis teve por base todas as informações que se tem sobre as demais classificações pelo mundo. Então, o Caruso ressaltou que esses elementos de autonomia, escolaridade, experiência profissional, eles são base para a classificação de várias classificações de vários países. Então, esse foi um lado. Mas o outro lado que eu considero muito importante é que esses elementos eram coerentes com a definição que nós temos de família ocupacional sujeita à aprendizagem. Então, isso levou a que o critério para a identificação das famílias ocupacionais sujeitas à aprendizagem metódica fosse o ensino fundamental completo em relação à escolaridade mínima, 1 ou mais anos de experiência profissional, cursos de qualificação profissional de mais de 400 horas e um trabalho que fosse sem supervisão ou com supervisão ocasional. Esses foram os 4 limites que nós colocamos para considerar como uma ocupação, uma família ocupacional sujeita à aprendizagem metódica. A partir daí, então, nós fomos
fazer uma aplicação desses critérios para ver se realmente eles funcionavam. E para isso nós usamos todo o material que nós tínhamos das 252 famílias que o Senai descreveu. Então nós pegamos o questionário que tinha sido aplicado pelos próprios técnicos do Senai durante a reunião de validação e vimos para cada família ocupacional que foi levantada como é que se comportavam essas quatro variáveis. Nós vimos então que para algumas famílias nós tínhamos 3 das 4 condições estabelecidas. E nós achamos que 3 já era indicação suficiente para que uma família, uma ocupação fosse considerada qualificada, sujeita à aprendizagem metódica. Então, eu vou dar um exemplo aqui, como é que nós trabalhamos. No caso de trabalhadores de estrutura de concreto armado, no questionário, as 4 variáveis, escolaridade, experiência profissional, formação profissional e autonomia, foram consideradas, as respostas foram consideradas válidas para todas as ocupações. Então, por isso que aparece uma caracterização só. Então, para o conjunto de ocupações dessa família, trabalhadores de estrutura de concreto armado, a escolaridade... Aqui mesmo. Em relação... Então, a escolaridade para os trabalhadores, ela foi fundamental de 5ª a 7ª série. Certo? Então, nesse critério de escolaridade, ela não atendia o critério que nós estabelecemos. Mas, em termos de experiência profissional, foi falado pelos validadores que exigia-se 1 a 2 anos de experiência profissional. Em relação à formação profissional, o curso de mais de 400 horas. Em relação à autonomia, um trabalho com supervisão ocasional ou sem supervisão. Ou seja, ela atendia a 3 dos critérios propostos. Então, ela foi considerada como uma família sujeita à aprendizagem metódica. No caso de trabalhadores de instalações elétricas, no caso de... aí cada ocupação foi caracterizada de forma isolada. Então, eletricista de instalações em geral, ela atendia ao critério de escolaridade porque ela exigia ensino médio. Experiência profissional de 1 a 2 anos, mas elas não exigiam de mais de 400 horas de qualificação profissional. O curso ela exigia, segundo os validadores, até 200 horas de formação profissional. Mas a autonomia voltava a atender ao critério. Então, ela teve um total de 3 pontos. No caso das outras 2 ocupações, elas atendiam aos 4 critérios. Finalmente, aqui no último exemplo, no caso de ferramenteiro, ela atendia também aos 4 critérios. Então, essas 3 famílias foram consideradas como famílias ocupacionais homogêneas sujeitas à aprendizagem. Homogêneas porque o conjunto das ocupações que faziam parte delas atendiam de 3 a 4 das condições estabelecidas. Havia, no entanto, famílias em que uma ou algumas das ocupações atendiam os critérios e outras não. E nesse caso, nós voltamos aos conceitos que estavam previstos na classificação brasileira de ocupações, e nessa classificação, quando foram dadas as famílias, se estabeleceu que as ocupações nela inseridas traziam habilidades cognitivas comuns, tinham uma homogeneidade interna na família. Então, nós consideramos que, se uma das ocupações, pelo menos, apresentar 3 das 4 condições, ela seria considerada também sujeita à aprendizagem. Mas ela seria classificada como uma família ocupacional heterogênea, porque nem todas as ocupações atenderiam os critérios. Se pegar aqui um exemplo da família de trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compostos, obras civis e afim. Nesse caso, a ocupação carpinteira em geral, ela não atendia aos 4 critérios, porque a escolaridade exigida era de 5ª a 7ª e o curso de qualificação profissional de 200 a 400 horas. Então, ela teve 2 pontos. Mas a carpinteiro de obras atendia aos 3 dos 4 critérios. Então, ela exigia de 1 a 2 anos, curso de qualificação de mais de 400 horas e supervisão apenas ocasional. Na medida em que essa ocupação ela foi identificada como sujeita à aprendizagem, a família, então, foi considerada família ocupacional heterogênea.
que nós classificamos como famílias ocupacionais que não seriam sujeitas à aprendizagem. Seriam famílias com mínima ocupação que apresentassem 3 das 4 condições, famílias de técnicos ou de profissionais de nível superior e famílias supervisoras. No caso de família de técnicos ou de profissionais de nível superior, fica claro que a própria Instrução Normativa 26, ela dá esse conceito, de que não seriam incluídas. E no caso de famílias de supervisores, eles foram excluídos porque, no caso de supervisores, quem exercita essa função dentro da empresa, normalmente são técnicos ou pessoas com uma experiência larga dentro da empresa. E a ênfase muito grande é dada para a gestão do pessoal. Então, essa característica não é relacionada à formação inicial do trabalhador qualificado. A ênfase não é dada em gestão do pessoal e, portanto, nós excluímos as famílias dos supervisores na análise, então, das que atenderiam aos critérios. Bom, se esses critérios forem aceitos e aprovados pelo Ministério do Trabalho, é claro que nós teremos que ter uma revisão contínua da legitimação dos parâmetros definidos. Então, para uma contínua revisão da relação de famílias ocupacionais, pode-se contar com os resultados da atualização periódica do CBO, prevista pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e nessa revisão, inclusive, poderiam ser enfocadas famílias com dúvidas a respeito da correta classificação. Assim, poderiam ser coletadas novas informações para retificação ou ratificação da classificação da família. E ainda mais que isso, nós consideramos que os próprios parâmetros da lei, da legislação, das normas que foram emitidas, devem ser constantemente revistas. Então, a cota inicialmente estabelecida, a sugestão seria que fosse considerada a taxa de 5%, ampliando-se até 15% somente após estudo junto a empresas, aos sindicatos, aos jovens aprendizes e mesmo à sociedade em geral, sobre a adequação dos critérios definidos em dispositivos legais e normativos para o contrato de aprendizagem. Então, nessa fase, praticamente se completa a proposta que nós estamos fazendo em relação à definição de cotas. Mas o trabalho interno do Senai não parou aí. Nós quisemos fazer um exercício para ver como seria a aplicação desses parâmetros e mesmo como seria a estimativa de cota que o Senai teria que atender a partir deles. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aí, fizemos uma estimativa que precisa levar em conta 2 critérios que foram usados. Primeiro, não estão consideradas todas as famílias da área industrial, mas as que o Senai tinha informações, então os questionários da CBO disponíveis. São aquelas 252 que o Caruso levantou. Embora as consideradas sejam a maioria, a cota pode estar subestimada porque algumas famílias a mais, que não foram consideradas aqui, podem ter sido descritas por outras concessões. E outra coisa que deve ser levada em conta é que essa estimativa baseia-se na RAIS 97. Atualmente, a UDN está fazendo um trabalho para atualizar já para a CBO, para a RAIS 2000. Então, os parâmetros que foram usados têm esses 2 problemas. O que nós fizemos? Ao lado da caracterização de cada família ocupacional, nós colocamos o número de empregados que apareceu na RAIS em cada estado do Brasil. Então, como vocês podem ver aqui, nós tínhamos para uma família ocupacional que era trabalhadores de estrutura de concreto armado, nós colocamos aqui os critérios que ela tem, então ela foi considerada qualificada porque ela conseguiu 3 pontos aqui, né? Ela atendeu a 3 critérios, então nós temos que calcular a cota que deveria ser atendida. Então nós partimos para colocação de todos os estados aqui, qual seria o número de empregados que pela RAIS esses estados teriam, e aqui a cota de 5% e de 15%. Então nós fizemos isso para todas as ocupações, chegando para cada família a cota que teria que ser atendida pelo Senai de forma geral. E isso nos permitiu chegar a um quadro de estimativa de cota por departamento regional. Então, no caso das famílias homogêneas, nós estimamos um número de empregados de 588.532 no Brasil. Nas heterogêneas, um número de empregados de 394.730, que dá um total de 983.272 trabalhadores, sendo que 5% da cota
seria 49.173, a ser atendida por todos os departamentos regionais. E no caso de se chegar a 15%, teria uma cota de 147.489. Então, foi feita uma estimativa para todos os departamentos regionais. Por que foi feito isso? Porque o Senai, para encaminhar uma proposta dessa para o Ministério do Trabalho, teria que fazer uma análise profunda sobre a validade e a legitimidade dos parâmetros que foram definidos, mas também da sua viabilidade em atender essa cota. Então, esse trabalho é o que agora se propõe e realmente a gente está assim, aberta às contribuições de todos os departamentos regionais e mesmo posteriormente, se for aprovada essa proposta e levada ao Ministério do Trabalho, nós estamos abertos a negociar com o Ministério do Trabalho, para que realmente seja um trabalho não de um DR, nem do Senai, mas seja uma proposta do Ministério do Trabalho para todas as entidades que vão trabalhar no caso da aprendizagem e que seja uma proposta que possa trazer realmente benefícios para o aprendiz e, como disse o professor Mariano, que seja útil para a sociedade, para o mundo do trabalho, de modo geral. Obrigada. Nós agradecemos à professora Neuza Mariani pela exposição feita e nós gostaríamos de informar muitos diretores regionais nos seus próprios departamentos e a participação de um grande número de técnicos de educação e de representantes das unidades jurídicas dos departamentos regionais.